Fala aí, pessoal! Hoje eu quero discutir com vocês o que aconteceu com Petrobras nessas últimas horas, o porquê que o mercado achou esse movimento tão ruim, o que esperar para o futuro dessa empresa e, obviamente, o que aconteceu com a volatilidade e o porquê disso. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Antes de mais nada, se você é novo aqui no canal, o meu nome é Marcel Todeschini. Aqui a gente fala sobre mercado financeiro, economia e, obviamente, opções. Então, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever no botãozinho aqui embaixo, deixar o seu like e compartilhar com os seus amigos para que esse tipo de análise, esse tipo de informação chegue ao maior número de pessoas possível. Então, vamos lá, vamos entender o que aconteceu com Petrobras. Antes de mais nada, a gente precisa colocar na nossa cabeça, e isso eu falo toda vez, em análise de investimento não existe ideologia política. A gente não pode colocar o que a gente acha sobre um acontecimento na frente do que o mercado acha. Isso eu estou falando não que a gente não possa ter ideologia política ou que a gente não possa ter opinião. A gente deve ter opinião, tudo bem? Mas a gente precisa conseguir analisar os investimentos de forma imparcial, de forma olhar o mercado e analisar o que está acontecendo. Bem? Então, vamos lá. O que aconteceu com a empresa? Há um tempo atrás já, faz bastante tempo na verdade, a Petrobras, com o seu presidente Castelo Branco, estava aumentando os preços dos combustíveis bastante. Então estava aumentando o preço do diesel, estava aumentando o preço da gasolina muito. Isso acaba afetando demais, por exemplo, os caminhoneiros. Por quê? Porque quando você aumenta o preço do combustível, você acaba aumentando o custo de frete, de levar uma coisa de um lugar para o outro, e cai a margem do caminhoneiro. Outra coisa que estava acontecendo é que esses ajustes estavam acontecendo muito rapidamente, o que fazia com que a previsibilidade do frete do caminhoneiro fosse muito baixa, porque ele não saberia quanto cobrar hoje, porque ele não sabe quanto ele vai pagar no combustível lá na frente. Então, esse movimento do preço, tá? Que se você analisar pelo lado da empresa faz sentido, ela precisava aumentar dado que as coisas estavam aumentando, mas isso estava acarretando num custo muito grande para os caminhoneiros. Começou-se essa discussão e veio na nossa lembrança a greve dos caminhoneiros, que foi uma coisa que mexeu muito, não só com o mercado, mas mexeu com a nossa vida. Inclusive, não sei se vocês lembram, a gente teve que ficar em casa, não tinha gasolina nos postos, não tinha comida nos mercados. Então, trouxe uma lembrança muito ruim essa greve dos caminhoneiros que a gente acabou de passar e começou a surgir ideias de, porra, eles vão fazer outra por causa desse descontentamento. Visto isso, obviamente a gente coloca o presidente do Brasil, o Bolsonaro, e o presidente da Petrobras muito em jogo. São eles, vamos dizer assim, os responsáveis por arrumar essa situação. E aí, na semana passada, o Castelo Branco foi e falou que ele não tinha nada a ver com a greve dos caminhoneiros, porque ele tinha que gerir uma empresa e não se preocupar com os efeitos que aquilo fosse ocasionar. Beleza, quando ele falou isso, irritou muito o Bolsonaro, e o Bolsonaro decidiu então trocar o presidente atual por um outro. Beleza, então foi isso que aconteceu, foi esse imbróglio que aconteceu. O presidente, o Bolsonaro, por ser até mais forte politicamente, obviamente, ele acabou tirando. Agora a gente precisa entender uma coisa, agora vamos falar de mercado. A gente precisa entender uma coisa. Por que esse movimento foi tão ruim para o mercado? E se você pensar bem, o cara que está sendo cotado para ser o novo presidente da Petrobras, ele não é uma pessoa burra, ele não é uma pessoa desqualificada.
aliás, muito pelo contrário, ele é um cara que conhece muito bem o setor, que conhece muito bem o que ele vai fazer ali e conhece muito bem o jogo político. Então, se você pensar em gerência da Petrobras e a Petrobras como um todo, né, você pode achar, pô, essa mudança, por que que o mercado então achou essa mudança tão ruim a ponto de derrubar as ações da empresa mais de 20% assim que saiu o anúncio? Vamos lá, são duas coisas que esse tipo de anúncio provoca no mercado. A primeira delas, tá, é a instabilidade. Quando você tem, né, esses movimentos muito bruscos do governo sobre uma empresa, você acaba mostrando para o mercado certa instabilidade. Isso gera, sim, muita incerteza. Tanto o investidor nacional como o investidor gringo, o investidor internacional, ele acaba ficando sem previsibilidade para o futuro daquela empresa e isso acaba afetando muito, inclusive, o futuro de outras empresas e o futuro da bolsa como um todo. Tá? Então, essa questão da instabilidade que o governo mostra quando ele vai lá e dá uma canetada em cima de uma empresa tão grande é um dos pontos que fizeram que o mercado caísse tanto. Segundo ponto, e aqui o que eu acho que é um pouquinho mais relevante para o mercado. Tá? A gente viveu épocas, né, com o Lula e com a Dilma, a gente viveu épocas de grande interferência do governo nas empresas. Tá? Então, a Petrobras, por exemplo, sofria muita interferência do governo durante Lula e durante a Dilma, mas aquilo era meio que o que ele estava lá para fazer aquilo, vamos dizer assim. Ele tinha sido eleito com aquele pensamento, ele não estava desvirtuando do que ele foi eleito. Quando o Bolsonaro assumiu, depois do Temer, né, a gente teve o impeachment da Dilma, veio o Temer, ficou um tempinho, o Bolsonaro assumiu. Um dos grandes focos, quando o mercado financeiro olhou ele colocando o Guedes, por exemplo, como ministro, o mercado entendeu que aquele governo não faria a mesma coisa que os governos anteriores. Então o mercado deu sim um bom voto de confiança para o Bolsonaro quando ele assumiu lá em 2018. Não sei se vocês lembram, a bolsa quando ele assumiu estava ali na casa dos 80, deu uma puta de uma porrada até os 120, aí depois veio a crise que todo mundo sabe, mas esse otimismo, tanto nessa alta depois que ele assumiu, como depois que o mercado despencou e ele conseguiu voltar, vinha bastante dessa questão do Bolsonaro não interferir e deixar o mercado levar as coisas. Lembre-se, achando isso certo ou não, a questão é que para o mercado, olhando o mercado, tá, isso faz sim bastante sentido. Tá? Então, então ele foi eleito com essa confiança. Né? Quando ele colocou o Castelo Branco, inclusive, na frente da Petrobras, ele falou que a Petrobras não seria mais uma empresa que atenderia a interesses do governo e seria uma empresa que atenderia aos próprios interesses. Isso fez com que a própria empresa Petrobras deslanchasse lá na Bolsa. Ela subiu muito com essa nova administração, que foi sim uma administração voltada para o mercado, voltada para o lucro da empresa, tá? Fez com que o mercado comprou essa ideia e levou a Petrobras lá para cima. Quando ele assume essa posição de trocar o presidente de uma forma tão brusca assim, né, de uma forma tão na canetada, o que ele passa para o mercado? Qual que é o sentimento que ele passa para o mercado? Que não vai ser mais assim. E aí, se você olhar, não caíram apenas as ações da Petrobras. Caiu o Banco do Brasil, caiu outras empresas ligadas ao governo. Por quê? Porque o mercado, ele obviamente bate, né? Ele vai bater e bateu mais em Petrobras porque tem uma interferência maior, mas o mercado já antecipa
mudanças em outras empresas. Então, esse sentimento, essa ideia que o Bolsonaro passou ao demitir o Castelo Branco por um motivo, de novo, a gente achando certo ou errado, tá? Ele mudar a empresa, tá? Por um motivo de interesse do governo, do país, o mercado olha e fala assim, ele pode fazer isso mais, ele pode fazer isso muito mais, inclusive, e pode ir para outras estatais. Então, é por isso, né, que o mercado achou esse movimento tão ruim. Agora, tem uma coisa que, assim, eu vou ser bem sincero, para mim nunca foi tão trivial assim, e eu quero compartilhar com vocês porque pode não ser trivial, não pode ser óbvio para vocês. Se nada mudou na empresa de sexta para segunda, para terça, né, num período tão curto, por que o mercado vende tanto? O papel estava 29, de repente saiu aquele primeiro anúncio, o mercado derrubou 4%, depois saiu o anúncio, o mercado derrubou mais 20%, mas se você pensar bem, de novo, repetindo, vai entrar outra pessoa, essa outra pessoa sabe o que está fazendo, a empresa não parou de produzir petróleo, a empresa não parou, não teve nenhuma plataforma que quebrou, não teve nada se você pensar na gerência da empresa. Por que o mercado derruba, então, tão rápido assim? Por aquela coisa que a gente fala que o mercado ele antecipa. Tá? Ele antecipa os movimentos. Por quê? Porque ele já percebe coisas ruins pela frente. Que tipo de coisas ruins pode vir pela frente, Marcelo? Pensando na empresa. A partir do momento que eu, presidente da Petrobras, imagina o seguinte, eu preciso subir a gasolina 10%. Por quê? Porque eu estou pegando gasolina mais caro, ou porque o petróleo está mais caro, ou porque o dólar, por N razões, eu como presidente da empresa, pensando na empresa, eu preciso aumentar esse combustível em 10%. A partir do momento que eu não vou fazer isso, ou que pelo menos se sinalizou-se a ideia de que eu não vou mais aumentar o quanto eu preciso, e sim o quanto o governo achar interessante, o que vai acontecer no futuro com o resultado de Petrobras? Ela vai acabar pagando, vamos dizer assim, esse não aumento do combustível. Então o mercado ele já antecipa todos esses movimentos. E aí ele já olha e fala assim, não, calma aí, essa empresa gerida de tal jeito, pensando no preço dela, tá? olhando para a receita dela e tomando atitudes pensando nela, eu acho que vale 29. Agora, essa empresa, não pensando somente nela e pensando no governo, no país, aí eu acho que ela vale R$ 20. Então, o mercado ele acaba antecipando todos esses movimentos. A gente consegue ver essa antecipação dos movimentos se você olhar para a Bolsa em geral e para principalmente o Banco do Brasil. Vamos dividir as duas? Por que a Bolsa cai tanto e por que Banco do Brasil cai tanto? Pensando em Banco do Brasil, qual é a antecipação que o mercado já está fazendo? O mercado já está olhando e vendo que outras coisas podem acontecer em estatais. Pode ser que agora ele comece a olhar para o Banco do Brasil como um banco para o Brasil e não mais para um banco como um banco comercial que ele é. Então, você já tem uma expectativa, não aconteceu nada com o Banco do Brasil ainda, né? Mas o mercado já tem essa expectativa de que isso pode vir a acontecer e ele já antecipa esse movimento. Isso pensando em Banco do Brasil, pensando em estatais. Pensando em bolsa, o que isso traz para o Brasil? Por que a bolsa cai como um todo e não somente a ação da Petrobras? Pela visão do mercado. Infelizmente, na verdade não é infelizmente, mas assim, existe uma interferência global em todas as bolsas.
Nenhum país é autossuficiente numa bolsa para que só os investidores nacionais daquele país controlem, né, ou consigam segurar aquela bolsa. Não. Todas as bolsas dependem do mercado internacional, não é diferente com o Brasil. A gente tem sim uma grande injeção de dinheiro gringo na bolsa e pro gringo, pro gringo, tá? Isso mostra uma coisa muito ruim. E aí a gente começa naquelas coisas de hate. Sabe aquelas empresas de hate? A gente já começa a pensar assim, será que o Brasil vai cair a nota dele? Será que o gringo vai voltar a olhar para o Brasil com desconfiança? Eu, particularmente, eu demorei para entender isso. Né? Porque eu falava assim, pô, a gente vive num país bom, né? A gente vive num país legal. Por que o gringo tem essa desconfiança? Uma coisa que me ajudou bastante com isso foi a gente aqui do Brasil pensar em países menores do que a gente. Pega um país menor do que a gente, pega um país com uma economia menos desenvolvida com a gente e pensa se isso fosse o contrário. Se você estivesse investindo o seu dinheiro nesse país menor, acontecesse uma coisa, você não vive naquele país, você não conhece aquele país assim como quem mora lá. E aí acontece uma coisa dessa. Você, do lado de fora, vai olhar e vai falar o quê? Complica. Tá? Então, quando acontece esse tipo de coisa, o gringo não gosta nada e o gringo acaba tirando dinheiro e, de novo, essa antecipação de problema. Essa antecipação de cagada. Tá bom? Então vamos lá, eu não quero ser rápido hoje, porque eu acho que o assunto é bastante importante. Algumas coisinhas que eu acho que a gente devia pensar pensando em economia, tá? Pensando em país mesmo. E aqui uma discussão que a gente pode ter que eu acho super válida, tá? Se Petrobras deveria ou não ser privatizada, que foi o assunto que eu comecei lá no começo do vídeo. Né, que foi, não vamos colocar a nossa ideologia, não vamos colocar o que a gente acha, mas a gente tem que sempre analisar os dois lados. Quando a gente está falando de investimento, quando a gente está colocando o nosso dinheiro, a gente tem que falar dos dois lados. Muita gente defende a privatização de Petrobras. O mercado, inclusive, defende muito a privatização de Petrobras. Aí muita gente que não é, né, a favor da privatização acha que o mercado é muito malvado, que o mercado só pensa em dinheiro, que o mercado isso, que o mercado aquilo. Gente, o mercado ele está fazendo o papel dele. Qual é o papel dele? Precificar empresas listadas em bolsa. Então, pro mercado, é muito mais interessante uma petrolífera do tamanho de Petrobras só pensar no lucro dela e excluir completamente o que acontece fora. Então, quando a gente fala em privatização de Petrobras, basicamente o que a gente está querendo é o bem, vamos dizer assim, da empresa Petrobras. O mercado, né, levando aquela empresa para cima e ela podendo fazer o que ela quiser. Por outro lado, existem pessoas que são a favor, por exemplo, da Petrobras, dado que ela está no Brasil, que ela é uma estatal, e muita gente fala que ela pega o nosso petróleo, muita gente defende que não, que na verdade o interesse de Petrobras tem que existir, mas que ele tem que ser conjunto com o interesse da nação. Então, vamos lá, você como presidente do Brasil, com o poder de, né, levar a Petrobras para um lado ou para o outro, o que você faz? Repara então que o movimento que aconteceu, ele é muito mais complexo do que simplesmente uma rusguinha entre o presidente, entre o Bolsonaro e o Castelo Branco. Né? Ele é uma coisa muito maior, ele é uma coisa que a gente precisa sim considerar e precisa sim analisar. A Petrobras ela tem que pensar somente nela e na receita dela, porque isso vai sim ocasionar um monte de coisa boa também. Tá, gente? Um petróleo mais competitivo, uma empresa estatal melhor, uma empresa mais lucrativa. Existem diversos pontos. Existe o ponto de será que ela não pode também, além disso, ajudar um pouquinho
não subir, por exemplo, o petróleo num momento tão complicado? São coisas que a gente tem que sempre analisar. Beleza? Agora, para fechar, vamos falar um pouquinho de volatilidade. Vamos ver o que aconteceu com o vol de Petro. Tá? A gente viu então Petrobras, na primeira queda que ela teve na sexta-feira, a gente viu Petrobras, né? Petrobras acabou caindo, né? E a vol subiu de 40 para mais ou menos 44, 45. Uma forte alta, se você pensar em percentual, né? O papel, a volatilidade do papel subiu muito, mas na segunda-feira a volatilidade já abriu 60%, 70% mais ou menos. Então, houve uma explosão de volatilidade com o mercado fechado. E aqui é o momento que a gente vai aprender sobre o que aconteceu aqui e a gente vai analisar o que aconteceu aqui. Muita gente acredita, e eu já falei em diversos vídeos, muita gente acredita que volatilidade de um papel vem do movimento desse papel. Né? Então, quanto mais o papel se movimenta, mais ele tem volatilidade. Verdade? Sim, em partes, verdade. Só que esse acontecimento mostra que a volatilidade implícita, que é a volatilidade utilizada nas opções, ela não segue essa regra tão firmemente. É óbvio que o movimento do papel interfere na volatilidade implícita, tá? Então um papel que mexe muito vai possuir sim uma volatilidade implícita maior, tá? Mas por que então a volatilidade de sexta para segunda de Petro veio de 40 e pouquinho para quase 70, sendo que o mercado estava fechado, sendo que as ações não estavam nem se movimentando? É a questão da vol implícita, e é isso que eu sempre falo. Volatilidade implícita é a incerteza do mercado com relação ao futuro de algum ativo. É a incerteza do mercado com relação ao futuro de algum ativo. Na sexta-feira, antes de qualquer anúncio, as coisas vinham sendo trabalhadas como o mercado já estava há um bom tempo acostumado. Né? A empresa tomando as atitudes corretas para ela, a empresa aumentando o preço da gasolina, a empresa dando lucro, a empresa saindo do buraco que a gente fala, né? E beleza, isso na sexta-feira. Na segunda-feira, tudo mudou, mas o preço não mudou tanto, a ponto da volatilidade vir de 40 para 70. Na volatilidade histórica, mudou um dia. Você pegar a volatilidade histórica, que são 252, não ia fazer essa interferência toda. Mas o que o mercado já fez e você consegue ver isso na volatilidade? Você vê que ele já reflete essa incerteza com relação ao futuro, ele já reflete na volatilidade. Então a gente teve uma alta da volatilidade, tá? De um dia para o outro, única e exclusivamente porque a incerteza do mercado aumentou demais. Beleza? Agora aqui eu acho que precisa falar, mas bem rapidinho, tá? O que a gente pode fazer com Petrobras, tá? Não é recomendação, acho que tem que ficar bem claro aqui, a gente fez uma análise do que aconteceu, agora vamos falar um pouquinho de trade, mas isso aqui não é uma análise, tá? É mais não é uma recomendação, é mais um bate-papo, vamos dizer assim, tá? Eu acredito que se você estava posicionado em Petrobras antes, não é o momento de você fazer grandes mudanças na sua carteira, porque a incerteza é muito grande, pode ser que você faça alguma mudança e se arrependa depois. A gente não costuma falar para as pessoas tomar atitudes em grandes turbulências, porque é muito complicado. Agora falando se você quer ou não entrar em Petrobras, né, depois desse movimento todo. Gente, vamos lá, eu já falei em alguns vídeos, tá? Eu particularmente não gosto muito de entrar em papéis com tanta turbulência. Por quê? Porque o racional some. Quando o racional some, a bolsa vira aposta. O que eu estou querendo dizer com isso? Petrobras pode abrir amanhã, pode fechar daqui uma semana 30% acima do que ela está hoje? Pode. Pode estar 20% abaixo do que ela está hoje? Pode.
Basicamente, o problema, tá, é que o movimento para cima ou para baixo ele pode acontecer. A questão é que sem nenhum tipo de racional. Você hoje falar que você sabe o que vai acontecer com Petrobras é muito complicado. Ah, eu sei que ela vai subir por causa disso, disso, disso. É complicado. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe as próximas atitudes do governo, a gente não sabe o que vai acontecer com os caminhoneiros, a gente não sabe o que vai acontecer com nada. Ah, o papel vai cair mais 20%? Não sei. O governo pode fazer alguma coisa, pode votar alguma reforma, pode tentar segurar essa queda, pode tentar ajustar. Pode ser que o presidente novo chegue e dê uma acalmada no mercado. Então, percebe que tem muita incerteza e isso acaba sim complicando bastante tomada de atitude e isso acaba ficando muito irracional. Ah, Marcelo, então você está me falando que não tem o que fazer. Se eu acho que o mercado vai subir, eu não tenho o que fazer. Tem. Desde que, na minha opinião, tá, você escolha estratégias, escolha estruturas onde você conheça o risco inicialmente. Então, por exemplo, vou comprar uma trava de alta em Petrobras porque eu acho que o papel vai explodir. Beleza. Por que beleza? Porque se tudo der errado e o seu racional de investimento não funcionar, você já sabe pelo menos que você pode perder aquilo que você colocou. Ah, acho que o papel vai cair, vou comprar uma put, vou comprar um pozinho de put lá embaixo, vou comprar um put spread, vou fazer algum movimento. Beleza? Beleza. Desde que sejam estruturas, na minha visão, tá? Desde que sejam estruturas onde você vai entrar com uma grana e você sabe quanto você pode perder, eu acho que é válido. Agora, entrar com risco de cauda, o que é risco de cauda? É você entrar numa estrutura onde, se o mercado for para o lado errado, o seu prejuízo é muito alto, o seu prejuízo é ilimitado. Por exemplo, vender uma put, por exemplo, fazer um SIGL, por exemplo, fazer um call spread ratio sem ter o ativo. Eu acho que são estratégias que vão te colocar num risco muito mais alto do que o retorno que você pode ter com isso. Beleza? Gente, então eu vou pedir para vocês, comentem aí o que vocês acharam dessa mudança. Vamos discutir economia mesmo, vamos falar do que aconteceu, vamos ver, me fala aí o que você achou dessa mudança toda. Se você achou certo, se você achou errado e assim vai. Tudo bem? Gente, era isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Muito obrigado e até a próxima.